Está no ar o podcast Oncoponto, com informações relevantes sobre oncologia. Realização Grupo Sonhe. Olá, sejam bem-vindos a mais um Oncoponto, podcast do Grupo Sonhe, Oncologia e Hematologia. E hoje eu recebo aqui a Maria Renata Zuski de Tella, oncocardiologista, cardiologista com especialização em oncologia. É uma especialidade razoavelmente nova, mas muito importante para o cuidado dos nossos pacientes. Por incrível que pareça, pacientes com câncer avançado também têm eventos cardiovasculares. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje com a Maria Renata. Seja muito bem-vinda. Obrigada, André. Agradeço o convite. Muito bom estar aqui para a gente poder ajudar a trazer mais informações dos pacientes. Que bom. Sempre um prazer conversar com você. Você é companheira de consultório, faz um consultório diferente para a gente, isso traz muita qualidade de atendimento para os nossos pacientes. Enfim, como eu disse, às vezes o paciente com câncer esquece do cardiologista, esquece que pode ter outras doenças e às vezes até que tem outras doenças também. Como é que tem sido a sua rotina dos pacientes oncológicos no cuidado da cardiologia? Ou o que tem de diferente do cardiologista de um paciente com câncer, às vezes avançado? André, eu acho que você foi muito feliz a forma como você trouxe. Realmente, até os dias atuais, vamos dizer assim, os pacientes, quando descobrem uma neoplasia, parece que para a vida para olhar só para aquela questão. Uhum. E realmente, às vezes falam, nossa, eu não percebi que fazia 3 anos que eu não fazia meus exames de rotina, ou eu só fui me dar conta que eu estava com algo quando eu percebi um sintoma, né? Porém, eu acho que a gente está tendo uma mudança, né, de paradigma. A gente está vivendo uma era que eu vejo com muita esperança, né? Os pacientes oncológicos, principalmente câncer de próstata, estão evoluindo muito bem, né? Mesmo os pacientes metastáticos estão vivendo muitos anos com qualidade de vida excelente. E aí que vem o curioso da minha área, da cardio-oncologia, né? Porque há 20 anos atrás, o cardiologista só era chamado numa UTI, só era chamada num evento agudo, porque realmente só se olhava para o câncer porque era muito grave. E com o avanço dos tratamentos e os pacientes, a maior parte indo muito bem, eles puderam viver com o câncer, podem viver com o câncer como uma doença crônica, né? E aí, nessa situação que a cardio-oncologia chega, porque começou a se observar que, por exemplo, o paciente com neoplasia de próstata, a maior parte deles não viria a morrer da neoplasia de próstata, e sim de uma complicação cardiovascular. E isso em outros tumores também, né? Os pacientes livres do tratamento oncológico, já vamos falar assim, que antigamente falava da alta do tratamento oncológico, vinham a ter complicações cardiovasculares graves e depois de alguns anos, 20, 30 anos, vir a ter um evento grave cardiológico. Então, por isso que a minha área surgiu. E, como você falou, né, nós dividimos a mesma clínica, o mesmo corredor. Eu acho isso importantíssimo para um cardio-oncologista, a gente está inserido na rotina do oncohematologista, porque antes de mais nada, tanto vocês, né, especialistas, quanto o paciente, ele precisa de uma certa urgência nas decisões, né? Porque a meta é que o cardio-oncologista passe despercebido, né? Que a gente faça o nosso papel, auxilie aquele paciente sem interromper o fluxo que vocês precisam do tratamento. Então, os pacientes, por exemplo, que descobrem um câncer de próstata, recentemente houve um estudo grande, multicêntrico, com diversos países, envolvendo mais de 3.000 pacientes. O que descobriram? Que o paciente com diagnóstico de câncer de próstata, na maior parte das vezes, ele tem mais fatores de risco cardiovasculares não controlados do que um paciente na mesma situação sem câncer de próstata. Bem interessante isso. Uma questão interessante, estava pensando enquanto você falava, a especialidade de oncocardiologia talvez tenha surgido até mais preocupada no início com câncer de mama, porque eram pacientes que faziam quimioterapia cardiotóxica, que eram curadas e que depois receberiam alta e eventualmente teriam problemas cardiovasculares. No paciente com câncer de próstata era um pouco o contrário, e a gente se preocupava menos, porque quando era feito o diagnóstico do câncer de próstata, que o paciente precisava de algum tratamento hormonal, geralmente ele morria da doença em um curto espaço do tempo.
E hoje, com o avanço das tecnologias, o paciente passou a realmente a não morrer mais do câncer de próstata e morrer de outras causas. E aí a questão cardíaca, cardiovascular subiu tanto, e aí de forma interessante a gente olha para trás e os fatores de risco do câncer de próstata, que são sedentarismo, obesidade, o próprio envelhecimento, claro, mas o uso de álcool, eles são muito associados aos fatores de risco dos problemas cardiovasculares em geral, né? Então, os fatores de risco são associados e não é surpresa que a população com câncer de próstata seja uma população também mais vulnerável para eventos cardíacos. E acaba sendo uma população justamente que a gente precisa ver junto, né? É muito interessante, né? Essa intersecção que você pontuou muito bem. Na cardio-onco até tem um nome, né? A gente chama de cardio-oncologia reversa. Eu acredito que há uns 6 anos atrás, o que começaram a descobrir? Que cardiopatas graves, por exemplo, um paciente com uma insuficiência cardíaca ou que teve um infarto muito grave, em pouco tempo ele vinha a ter uma neoplasia. E aí começaram a estudar, mas assim, como assim, né? Como essa estatística, né, de uma cardiopatia grave para uma neoplasia? Até então a gente estava atento ao contrário, um paciente neoplásico, vamos cuidar para ele não ser um cardiopata, né? E viram que até citocinas, fatores celulares eram muito parecidos, né? O Peter Libby, que é um grande estudioso de aterosclerose, eu vi ele falando num congresso no MSK em Nova York, e ele falou assim, para mim agora tudo fez sentido. Quando eu pareio cardiopatias graves e neoplasia, é uma intersecção perfeita, como você falou no começo, né? E eu penso, André, que a gente está vivendo uma era na medicina, na pesquisa, né, como um todo, muito bonita, né, muito profícua, né? Na cardiologia há pouco tempo não, né, mas nos últimos 2 anos, os inibidores de SGLT2, que até então era só para diabetes, descobriu-se que os cardiopatas melhoravam absurdamente nos trials. E falaram assim, mas espera lá, a gente foi tratar diabetes e de repente o cardiopata melhorou muito. Então hoje se fala num metabolismo, né, que leva a diversas doenças, né, que hoje junta diabetes, cardiologia, a oncologia, tudo numa ciranda que está fazendo muito sentido. E ao meu ver, eu compartilho da sua sensação, eu acho que o envelhecimento tem tudo a ver e o hábito de vida, né, não manter o peso, sedentarismo, tabagismo, não ter um diagnóstico, um tratamento de hipertensão, de dislipidemia, que são assintomáticos, isso tudo leva a um risco, né, que a gente hoje está entendendo que não é só por coração. É para doenças em geral. E especificamente no paciente que tem câncer de próstata avançado. Como eu falei, antes a mortalidade associada à doença era muito grande, diminuiu, a gente consegue hoje controlar por mais tempo, dar uma expectativa de vida mais longa para o paciente, mas muitas vezes baseados numa supressão hormonal importante. Então, a baixa da testosterona a níveis de castração, seja castração realmente cirúrgica ou a níveis de testosterona de castração com o uso de análogos LH-RH ou antagonistas LH-RH, e simplesmente a queda da testosterona já aumenta riscos cardiovasculares, por várias questões. Mas a gente também vê que, às vezes, os próprios medicamentos que levam à supressão androgênica também podem ter riscos diferentes. Por exemplo, antagonistas LH-RH são mais associados a risco cardiovascular do que antagonistas LH-RH. Então, às vezes, não é só a testosterona que cai, mas é a forma com que a gente utiliza os medicamentos para chegar lá que também modificam riscos. Como é que você avalia isso na sua prática clínica e você interfere, você recomenda que utilize mais um medicamento e outro? A atenção dada aos pacientes é diferente. Como é que a gente pode lidar com isso no nosso dia a dia? André, a decisão terapêutica é de vocês, né, dos oncologistas, e a gente, vamos falar assim, a gente corre atrás do que vocês precisam, né, para poder oferecer o melhor tratamento para o paciente. Até hoje, na cardio-oncologia,
já tiveram alguns trials querendo comparar risco cardiovascular dos agonistas e dos antagonistas, que são dos medicamentos mais utilizados no câncer de próstata. Por enquanto, nenhum deles conseguiu dar uma resposta definitiva. Teve o Pronounce na época da pandemia, que parecia que estava indo muito bem, a gente estava muito animado, né? O Renato Lopes que estava conduzindo, mas acabou tendo, num espaço de tempo, não conseguiu incluir o número de pacientes necessário para ter um resultado, mas mesmo dali a gente teve algumas importantes observações. E o ano passado, outubro do ano passado, foi feita uma meta-análise, vários centros importantes participaram, Canadá, o próprio Renato, e eles chegaram em 11 artigos, 11 trials importantes, né, que comparavam o tratamento da neoplasia de próstata e evento cardiovascular. A sensação, eles mesmos falaram, olha, não é algo que a gente pode ser taxativo, mas a sensação é que os agonistas, eles têm um risco cardiovascular de 2,6 e os antagonistas de 4,8. Acho que O contrário. Desculpa, eu inverti. Os antagonistas têm um risco são mais seguros, isso. Os antagonistas são mais seguros e os agonistas quase dobram o evento cardiovascular. Mas eles não puderam falar se isso era algo definitivo. E outra coisa, o agonista, nos primeiros 3 meses de uso, ele aumenta muito o risco de um evento cardiovascular. Então, você me falou assim, então se tiver uma diferença, seria nesse começo de vigilância dos agonistas, porque pode aumentar bastante o nível de evento cardiovascular nesse período. Sim. Então, na minha rotina, eu avalio o risco cardiovascular, às vezes quando possível, junto com o cardiologista, e num paciente de muito alto risco de evento num curto prazo, eu tendo a iniciar o tratamento com um antagonista, justamente por esse aspecto. E é engraçado que talvez tenha muito a ver mesmo, não só com a queda da testosterona, mas com com o mecanismo de ação do medicamento, porque era um risco que também a gente via com orquiectomia cirúrgica, por exemplo, mas o agonista, ele dá um risco maior até do que a orquiectomia. Então, não é só a testosterona baixa que aumenta, é algo que ainda não está muito bem descrito, né? E um pouquinho mais além, Renata, no uso de medicamentos, eu acho que outros medicamentos orais, então os antagonistas periféricos de andrógenos, como darolutamida, enzalutamida, apalutamida, a gente sabe que também eles têm algum aumento de riscos cardiovasculares. A própria abiraterona também, por questão de atuação nas glândulas suprarrenais. Mas mesmo, por exemplo, a enzalutamida recentemente demonstrou-se um aumento de risco de hipertensão num número razoável de pacientes, mas eventos cardiovasculares também. Além disso, existe a questão de interação medicamentosa. Como são medicamentos metabolizados enzimaticamente, que competem com muitos medicamentos utilizados para diversas doenças cardiovasculares, a gente tem que ficar muito atento com essa polifarmácia mesmo, e com a interação medicamentosa. Mais recentemente, o medicamento que chegou por último no mercado, que é a darolutamida, ela aparentemente tem um pouco menos de interações medicamentosas do que outros antagonistas do receptor hormonal, do receptor androgênico. O quanto isso facilita, dificulta, ou quanto isso torna ainda mais importante a sua presença no nosso consultório ao lado? André, essa questão da interação medicamentosa realmente é nossa rotina, né? A gente tem que checar, pelo que você falou, né? A maior parte dos pacientes toma no mínimo 3 medicações que não somente a oncológica, né? E a gente precisa realmente estar muito atento para evitar a toxicidade e até o risco de ter que parar esse tratamento, né? Então, assim, isso é uma rotina, eu acho que tudo tem que ser checado. O que os estudos mostram, que o que faz diferença entre todas essas medicações do paciente ter um resultado melhor no tratamento é uso de estatina e bom controle da pressão. Então, assim, se tiver que
vamos falar assim, insistir num medicamento que talvez tenha uma interação até que moderada, mas que é importante, é olhar muito bem a estatina e os antihipertensivos. Os outros medicamentos, excetuando em eventos agudos, né? Teve um infarto, fez uma angioplastia recente, algo assim. Eu acho que são essas duas classes que requer mais atenção. Já o resto, a gente sempre tenta priorizar a parte oncológica, né? Que as medicações que vocês precisam usar, poder ter a melhor eficácia para esse paciente ter um bom resultado. E você sabe, André, que o que você estava falando anteriormente, né, do seu paciente mais grave e tudo mais, que você fica atento para o tipo de tratamento que você vai oferecer? Interessantemente, os estudos mostram que os cardiopatas mais graves que trataram, né, vamos falar assim, um paciente com infarto, que chega e tem um câncer de próstata, e esse paciente vinha tratando bem, né, controlando a sua dislipidemia, com a sua pressão no alvo, esse paciente costuma, mesmo sendo mais grave, ter menos risco de novos eventos durante o tratamento. Eu acredito que a cardiologia conseguiu expandir tanto a conscientização dos riscos cardiovasculares, né? Um cardiologista, até mesmo um clínico, consegue, vendo as diretrizes, oferecer um bom tratamento para a população em geral. Já a oncologia é algo mais específico, né? E aí não se tem, os clínicos não têm tanta, vamos falar assim, não tem tanta habilidade, tanta conhece, né, vivência, para poder oferecer tratamentos com menos interação. Mas, como um todo, eu acho que, como o paciente cardiológico está chegando melhor, a maior parte, nos estudos, os pacientes mais graves, vê-se que está indo bem. O paciente que vai pior é aquele paciente que chega com diagnóstico de câncer de próstata sem os seus fatores controlados. E um consórcio internacional recente mostrou que 51% dos pacientes com diagnóstico de câncer de próstata têm pelo menos 3 fatores de risco cardiovascular nem um pouco controlado. Sim. E uma coisa, assim, pensando na sua especialidade e na sua relação com o ambiente como um todo. A oncocardiologia é uma especialidade razoavelmente rara. A gente tem poucos especialistas no Brasil, no mundo inteiro também é assim. E às vezes a gente tem que educar o cardiologista, né, também, porque não é todo serviço que tem um oncocardiologista, não é todo oncologista que tem o privilégio que eu tenho de ter você do lado. E às vezes a conversa com o cardiologista, às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Primeiro, como é que você aconselha as pessoas, os cardiologistas em geral, ou até os pacientes com câncer de próstata, nessa proximidade ou nessa relação entre especialistas? Olha, André, o que você está trazendo é algo que se discute mundialmente. E a Inglaterra, por ter uma medicina pública, né, muito bem estabelecida, lá eles conseguiram avançar bastante sobre esse aspecto, né? Realmente, a cardio-oncologia, se for ver, assim, são poucos os especialistas, apesar da gente ter nossa sociedade nacional, as nossas diretrizes, o Brasil está inserido na sociedade internacional, eu sou membro da sociedade internacional. Então, assim, tem uma organização, mas de fato, a formação em cardio-oncologia, sendo, por exemplo, uma especialidade necessária para a residência de cardiologia aprender, isso começou há 2 anos, né? O cardiologista precisa se formar, passando na cardio-onco, há 2 anos. Os fellows, as primeiras subespecializações que o cardiologista em formação podia fazer diretamente, é muito recente, né? Então, realmente não tem, é o que você falou, não tem essa área, né? O que eu acho que é importantíssimo, né, e as discussões em saúde populacional fala, é da necessidade de educar, né, educar a população, né, tanto é que muitos pacientes chegam até mim porque ouviram alguma conversa, ouviram alguma discussão, como também educar, dar educação continuada para o clínico, né? Porque muitas vezes o paciente pós-tratamento oncológico chega com alguma questão
e o clínico precisa estar atento que aquilo pode ser algo relacionado ao tratamento e tudo mais, e encaminhar. E o cardiologista geral, nos nossos congressos de cardiologia geral, já tem, assim, sessões inteiras só de cardio-onco e a procura é bem grande, né. Então, assim, eu penso, como tudo que vai acontecendo meio contemporaneamente, né, as coisas demandam um tempo até acontecer. Na minha prática habitual, também é algo interessante notar que tem muitos pacientes que têm o cardiologista como um clínico, né, que é um Uhum. clínico que cuida dele há muitos anos. E, obviamente, ele tem uma segurança muito grande naquele profissional. E muitas vezes o que eu faço é fazer a ponte, né, com esse cardiologista, falar qual é o meu papel, o que eu estou observando, Uhum. questões mais críticas, trazer esse colega para discussão, porque mesmo depois do tratamento, esse paciente ele vai voltar para o cardiologista e deve voltar Sem para o dúvida. cardiologista dele, né? E, e pensando assim, do ponto de vista prático mesmo, quando o cardiologista acompanha, acho que uma dica que eu tenho dado para os meus pacientes e para os colegas é justamente para o oncologista não menosprezar o problema cardiológico, a hipertensão mal controlada, o colesterol mal controlado, porque muitas vezes a gente escuta, o paciente já tem um câncer avançado, já tem doença metastática, para que eu vou ficar controlando ou controlando exageradamente, assim, intervindo exageradamente no paciente ou fazendo exames demais? Esse é um ponto. E o segundo para o cardiologista, falou assim, não tenha medo da oncologia, né? Não tenha medo de sugerir ou de perguntar mudanças ou de perguntar por mudanças ou sugerir alterações ou até de estudar interação medicamentosa para entender o melhor caminho. Como eu disse, hoje a gente tem várias opções de tratamento diferente, desde antagonistas LHRH, agonistas LHRH, os agentes hormonais novos, tem vários tipos diferentes, alguns com menos interação medicamentosa, alguns com interação medicamentosa diferentes, e às vezes aquele paciente se adaptou tão bem a um medicamento para controle do risco cardiovascular que às vezes eu tenho que até talvez adaptar a minha rotina. Ou às vezes eu tenho um medicamento na minha rotina oncológica que é tão encaixado para aquele perfil do paciente que talvez eu tenha que conversar com o cardiologista de algumas modificações de tratamento. E aí eu acho que, mesmo não tendo, de novo, alguém com conhecimento profundo de cardio-onco, mas um cardiologista que escute, eu acho que é sempre bem-vindo. E eu acho que, assim, tem sido cada vez mais tranquila essa relação, você não acha? Olha, assim, eu tenho colegas cardio-oncologistas no Brasil inteiro, né? É bem variável, né? Mas eu penso que tudo que é um pouco novo demora, né, para sedimentar, para se posicionar, né, e mostrar que está ali para somar e de forma Uhum. alguma dificultar, Uhum. né? E eu acho que esse formato do cardiologista dentro da clínica, ao meu ver, é quase assim essencial. Por quê? Porque esse paciente já tem uma agenda tão extensa, que se Uhum. você colocar mais uma coisa para ele fazer fora dali, vai dificultar. Se esse paciente for ter que ir num especialista fora da clínica, que às vezes tem até uma agenda cheia, Uhum. esse paciente vai demorar a voltar, né? Então, esses ajustes, né, específicos de quem conhece, né, um salão de químio, quem vê aquele paciente chegando várias vezes na clínica, mesmo que não seja o dia de consulta, tá tudo bem? Ai, doutora, internei e tal. Eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Eu acho que isso é importantíssimo. E eu acho, André, a gente já discutiu um caso interessante que nós tivemos no Tumor Board, que até depois eu falei com o Flávio Brito, né, com o nosso chefe da cardio, que eu acho que essa interação nossa da clínica vai ser muito interessante a gente expandir para fora da clínica, né? Os tumor boards já fazem esse papel, né, de Sim. trazer os especialistas para ali. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. O paciente oncológico que está se tratando e chega no pronto-socorro infartando, né? Obviamente, tem alguns tipos de infarto que não tem jeito, tem que ir para angioplastia primária e ponto, acabou. Mas tem alguns casos que talvez poderia se pensar de outra forma.
Só que muitas vezes aquele hemodinamicista não sabe essa nossa questão, né? Que, por exemplo, se você dá um antiagregante que vai precisar ficar por mais tempo, vai atrapalhar esse tratamento. Se você entra com uma medicação que vai ter que ficar por um tempo maior, vai ter que, muitas vezes, ter que interromper o tratamento oncológico. Então, a minha conversa na cardio é ir entender o que o oncologista precisa de nós. Antes de nós tomarmos decisões que vão impactar a médio e longo prazo, chegar junto, discutir, né? Muitas vezes eu fui chamada para discussões assim, esse paciente, ele é cardiopata e precisa fazer uma cirurgia de neoplasia gástrica. E quem não estava na discussão, falava, vamos operar o coração. Eu falei, vocês chamaram um oncologista? Aí a decisão foi, não, vamos primeiro fazer a neoadjuvância. Eu deixei aquele paciente da melhor forma possível. E no fim ele fez o tratamento inteiro, conseguiu atingir fatores de risco cardiovascular melhor, nem precisou operar o coração. Então, assim, né, André, eu acho que tudo que une forças, né, que tem uma conversa prévia, que se pensa junto como a gente faz nos nossos tumor boards, é muito enriquecedor, não só para o paciente, mas como nós todos profissionais e como o sistema por um todo, né? Porque a gente sabe que esses tratamentos são extremamente caros e nós fazemos esse valor investido valer a pena é extremamente necessário para o ecossistema da saúde, né? Sem dúvida. E eu acho que, assim, são pacientes que estão, às vezes, numa faixa etária incomum de riscos para neoplasia e para cardiopatias, são pacientes com, eventualmente, doenças graves simultâneas. E, de novo, né, a gente não pode ter medo e não pode ter... e também não pode desrespeitar a doença, né, e a mortalidade associada às duas coisas. Então, eu tenho muitos pacientes que, infelizmente, falecem por questões cardiovasculares e que a doença, às vezes, estava muito bem controlada. Mas isso talvez faça parte da vida. E às vezes o contrário também. Às vezes a gente controla tão bem a parte cardíaca e a neoplasia não vai tão bem. Mas também para ir para o final da nossa conversa, algumas questões também da rotina. O paciente com câncer de próstata, o homem idoso com câncer de próstata, é um paciente que você acha mais difícil de curar? ele tem menor adesão ao tratamento? Ele é mais complexo? Como é que você enxerga essa rotina? O André, mais uma vez as nossas especialidades se encontrando, né? Um paciente que infarta, por exemplo, né? Eu trabalho também em pronto-socorro cardiológico. Às vezes você vê no olhar daquela pessoa, fala, olha, provavelmente o senhor está tendo um infarto, o senhor vai ter que ir para a UTI, aquele olhar instalado assim, parece que a vida para ali, né? E muitas vezes numa neoplasia, é essa mesma sensação de que o tempo parou, né? Então, eu penso assim, quando não se tem um evento grave que vai dar esse momento de falar, opa, né? Quando não tem essa linha, eu acho até um pouco mais difícil. Porque enquanto o paciente está gordinho, está fumando, não prioriza o exercício, é tão difícil ele entender que o colesterol que ele não sente nada, que aquela hipertensão crônica que ele já estabilizou, então ele joga até futebol, que aquilo está fazendo muito mal para as artérias dele como um todo. Eu tenho até mais dificuldade de implementar mudança de estilo de vida do que um paciente esse que eu tô falando, né? Ou o meu que infartou, ou o seu que teve um diagnóstico, ou até, às vezes, ambos, né? Infartou e depois teve um diagnóstico oncológico. Eu percebo que lá na clínica a gente tá num momento de uma vulnerabilidade positiva, né? Muitas vezes ali a pessoa fala assim, puxa, né? Ela aceita mudar de estilo de vida, né? Puxa, eu acho que eu judiei um pouco de mim mesmo, né? Então, como lá a gente tem a nossa equipe multidisciplinar, a gente tem nutricionista, a gente tem a nossa psicóloga, a gente acaba oferecendo para aquele paciente tantas oportunidades para ele virar aquele jogo a favor dele, que eu acho um momento muito bom. Mas esse momento do susto inicial, então, é ótimo. Eu invisto muito nesse momento de muita conversa, retornos precoces, até aquela pressão tá boa, falo muito do colesterol, quero que passe com a nutricionista, mas muitas vezes eles não querem, eu insisto, trago a Lígia para dentro da sala, enfim.
Porque eu acho ali um momento muito importante. Agora, interessantemente, quando eles vão melhorando, né? Tanto da neoplasia e tudo mais, começa a relaxar um pouco. Então, André, eu acho que isso é uma questão que nós, enquanto médicos, a gente precisa se desafiar a entender um pouco melhor, talvez, o porquê que esse paciente é tão arraigado em certos hábitos, né? Eu não quero fazer exercício. Tudo bem, você não precisa ir para musculação. Vai fazer uma luta, vai comprar um tênis, começa com uma caminhada e depois para uma corrida. Vai comprar uma bicicleta. Para muitos eu falo, põe uma bicicleta em frente da TV. Vê o seu jornal preferido na ergométrica, né? Então, eu gosto muito da nossa rotina, porque a gente vê muito os nossos pacientes. Eu acho isso que de falar, refalar, insistir, propor pequenas mudanças. O nosso paciente pode chegar lá assustado e sair com uma qualidade de vida muito boa, que muitas vezes gera benefício para uma família inteira, né? Então, é uma mudança de paradigma, né? Neoplasia hoje pode ser um momento de virar a chave, né? Que se fala. Sim. Para aquela família toda. Sim, eu tenho visto muito isso, especialmente, de novo, né, em câncer de próstata, que a expectativa de vida do paciente hoje já é bem mais longa. Às vezes o diagnóstico ressignifica mesmo a vida dele, e ele pode ter até uma qualidade de vida, por incrível que pareça, melhor a que ele tinha antes do diagnóstico, Sim. Dependendo das escolhas que a gente faz e, logicamente, dependendo da biologia da doença. E sabe que eu queria comentar, que você falou agora há pouco, do paciente metastático, que às vezes o cardiologista fala assim, mas agora eu vou ficar insistindo tanto e tudo mais. Eu acho que a resposta é sim, você vai insistir muito e você vai dar o seu melhor por ele. Porque a gente vê, né, André, às vezes um paciente nem tá tão legal e logo ali na frente ele tem uma melhora expressiva, consegue viajar, consegue fazer um monte de plano. E assim, para paciente teimoso meu que fala assim, doutora, não quero tomar tudo isso, se eu morrer agora eu tô feliz. Eu falo, olha, mas eu preciso te falar uma coisa. Concordo, talvez se você morrer subitamente, talvez seja um final que você aceite. Mas infelizmente a maior parte das pessoas vão ter um AVC debilitante ou um infarto que vai gerar uma insuficiência cardíaca grave de difícil controle, ou uma arritmia que vai te incomodar até alguns meses até a gente chegar num platô de estabilidade. Então, assim... E às vezes ele perde a oportunidade de aproveitar os momentos bons de controle da neoplasia por conta de uma piora de qualidade de vida por conta de algum evento que aconteceu. Então, em relação a essa resposta que você talvez gostaria que o cardiologista não habituado à oncologia respondesse, eu falaria para você, invista tudo, porque a gente no nosso serviço, a gente tem pacientes metastáticos muito bem, obrigado, muitos anos, não é? Exatamente. Então. Bom, pelo tempo, infelizmente a conversa é boa, mas a gente tem que encerrar. Muito obrigado por ser nossa parceira, obrigado por cuidar dos nossos pacientes em comum e obrigado por aceitar a nossa conversa daqui para esclarecer as pessoas sobre essa especialidade tão nova. Sim, eu que agradeço. Um abraço a todos e até breve. Até.